sobre o modernismo. Hoje nós vamos falar sobre o modernismo, então. É um período literário muito importante, não existe só no Brasil, mas ele é o primeiro período artístico e período literário que ele tem uma expressão própria no Brasil, diferente daquelas expressões que vêm da Europa, o que não tinha sido o caso antes, o que não tinha sido o caso com outras expressões literárias. Então, se a gente pegar, por exemplo, o romantismo, né? O romantismo brasileiro é fruto do romantismo português, que por sua vez era fruto do romantismo francês. Então a gente sempre sofria uma influência de terceira mão, né? Porque Portugal era muito influenciado pela cultura francesa, lá no século XVIII, XIX. Aí de Portugal essas coisas chegavam até nós. Como que elas chegavam até nós? Por meio desses escritores que eram jovens que iam estudar em Portugal. Geralmente iam estudar em Coimbra, né? Porque a gente não tinha universidades no Brasil, né? A primeira universidade, a gente tinha já ali antes dessa primeira universidade algumas faculdades isoladas, mas a primeira universidade de fato no Brasil, o que é uma universidade? É um lugar ali, um campus com várias faculdades, né, de vários cursos, vários professores, é como se fosse um mundo educacional ali. Então, a primeira universidade brasileira é a USP, que é fundada ali nos anos 30, em 1937, certo? Olha só, a primeira universidade brasileira só foi fundada na década de 1930, no século 20. As primeiras universidades na Europa, elas surgem no século 12, lá em 1100 e lá vai pedrada, né? Universidade de Bolonha, por exemplo, bem antiga, né? Mesmo no Novo Mundo, na América, né? A Harvard é uma universidade de 1600 e pouco, né? Se a gente for pegar em outros países como a Argentina, né, outros países latino-americanos, as universidades também são mais antigas, as primeiras universidades. Aqui no Brasil, a educação ela nunca foi vista como algo primordial. O Brasil sempre foi mais ou menos essa terra de exploração mesmo, né? Então a nossa primeira universidade foi a USP. Mas a elite brasileira, ela estudava, ela não deixava de estudar. E geralmente como isso acontecia? Estudavam em Portugal, né? Quando o Brasil era colônia, né? Era óbvio, né? Porque o Brasil tinha esse nome vulgar de Brasil, mas não era um país independente. Então, o Brasil era um território português, era uma colônia portuguesa, era um território de Portugal. Então, a elite brasileira ia estudar, geralmente, na Universidade de Coimbra, uma importante universidade de Portugal. Né? Em geral, iam lá para estudar ou direito ou medicina, que eram os cursos de prestígio. Né? Até hoje ainda são os cursos de... a gente carrega ainda essa herança desse prestígio do curso em si, né? Tanto que advogados e médicos fazem questão de serem chamados de doutores, mesmo muitas vezes sendo só bacharéis, tendo só o curso de graduação. Mas aí esse nome doutor não é por conta do doutorado, é meio que um sinal de alto prestígio, digamos assim, também do prestígio social que ainda carregam dentro do contexto atual, né? Mas isso vem lá de trás. E muitos desses jovens aí da elite brasileira, ou seja, filhos de donos de terra, por exemplo, eles não estudavam para exercer a profissão, né? Muitos faziam isso, mas muitos iam estudar por obrigação imposta pelo pai, geralmente, né? E estando em Portugal, eles entravam com as ideias da intelectualidade, da cultura portuguesa, com as quais eles entravam em contato na universidade em Portugal, né? Então, quando eles voltavam para o Brasil, depois de formados, eles traziam essa bagagem do que estava acontecendo na cultura, né, com que eles entravam em contato lá estando na Europa, e traziam para o Brasil. Então, o que vinha para o Brasil era mais ou menos uma reprodução das estéticas literárias e artísticas que existiam em outros países. Isso acontece com o romantismo brasileiro,
né, que se vocês forem revisá-la de novo, os 3 períodos do romantismo brasileiro são muito parecidos com os períodos do romantismo português. Só muda um pouco ali a primeira geração, porque a gente transforma a geração clássica, né, a geração daquela coisa do herói, do mito formador, do herói do período da Idade Média, né, aquela coisa que vai recuperar aquele ideal como se fosse de um período de formação da Europa, que vai transferir isso para o índio. Mas isso é só uma nova roupagem para a mesma coisa, porque o indígena como herói ele vai ter características desse herói europeu, né? O herói, por exemplo, da narrativa de cavalaria que o romantismo recupera. Então, entenderam? É uma reprodução. No arcadismo isso aconteceu também, depois no romantismo, e no realismo isso também acontece. A diferença do realismo, pessoal, é que a gente tem um autor que é o Machado de Assis. Machado de Assis foi um sujeito de origem humilde, né? Não era um filho da elite brasileira, né? Então ele foi meio que autodidata, né? Ele teve ali uns estudos iniciais, por causa da família que cuidou dele, mas ele foi mais autodidata, ele nunca saiu do Rio de Janeiro. Então a influência dele vem mais de autores da literatura inglesa do que do realismo francês de fato. Então por isso que o realismo dele é um pouco diferente, porque não é esse caminho França, Portugal, Brasil. Mas os outros autores que não o Machado de Assis, eles também têm essa influência, como Aloysio de Azevedo, por exemplo, com o seu Cortiço, né? Que é o quê? É meio que uma manifestação aqui no Brasil daquela ideia naturalista que vinha lá do Zola, né, do Émile Zola, no seu Germinal. Então, esses períodos literários, né, ali, se a gente pegar arcadismo, romantismo, realismo, simbolismo e o parnasianismo, eles têm essa influência da Europa. A influência vem de França, Portugal, Brasil. Beleza? Eu falei a partir do arcadismo até o parnasianismo, porque antes a gente não tinha bem uma manifestação de literatura brasileira. A gente teve o barroco no Brasil, mas o barroco é num momento muito inicial, então a gente ainda tem autores isolados, né? A gente começa a ter um sistema literário de fato, né? Com vários autores seguindo uma mesma estética dentro de um período, às vezes com os manifestos e tudo, a partir ali do arcadismo até o simbolismo que eu falei agora. Mas aí no século XX, nós temos uma mudança nisso, né? Vocês devem ter visto o documentário que eu passei sobre a Semana de Arte Moderna, né? E esse documentário ele falava justamente sobre a organização desse evento, que nós conhecemos hoje como Semana de 1922, ou Semana de Arte Moderna, em que esses indivíduos que também eram filhos de famílias da elite, né, da elite brasileira, no caso principalmente da elite paulistana, mas também da elite carioca, né, que era onde era a capital, no Rio de Janeiro, eles trouxeram também ideias da Europa para mostrar nessa exposição, ideias inovadoras com as quais eles travaram contato na Europa, que são as ideias das vanguardas artísticas, por isso que eu passei para vocês as vanguardas primeiro. Bom, só que, diferentemente daqueles autores de períodos anteriores, eles buscam, né, trazendo uma ideia de modernismo para o Brasil, ou seja, a ideia de uma arte nova, moderna, romper com essa ideia de que a influência da arte europeia ela tem que ser direta, tipo, que a arte no Brasil tem que ser uma reprodução daquilo que eles viram na Europa. Eles trazem uma ideia diferente. A ideia deles é que a influência pode existir, mas essa arte ou essa literatura, ela tem que ter uma cara brasileira, ou seja, ela tem que refletir o que é o Brasil, né? Então, nessa aula a gente vai ver como eles fazem isso, como que os modernistas fazem isso, beleza? Então, o modernismo, ele sofre principalmente a influência das vanguardas europeias, isso eu já falei para vocês. O que é uma vanguarda? A vanguarda, os movimentos de vanguarda artística eram aqueles que buscavam romper
com o que estava estabelecido, ou seja, com a tradição da arte, que era aquela tradição de imitação da natureza, de busca pelo belo artístico e etc. Ou seja, eles querem romper com a tradição para trazer o novo, a ideia do novo, da novidade. Beleza? Qual que é o contexto de surgimento do modernismo? O modernismo, ele vem ali influenciado por essas vanguardas europeias, ele surge no início do século XX, tem uma marca ali bem específica. A gente tem aqui no Brasil a Semana de 22, que é considerada a data de início do modernismo, ali com a Semana de Arte Moderna em 1922, mas na Europa ele surge um pouco antes, ali em Portugal, então, por exemplo, já na década de 1910, ali com Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro. Vou falar mais sobre isso. Na Inglaterra, nós temos autores como James Joyce, né, que escreve uma coletânea de contos chamada Os Dublinenses, né, que traz uma forma nova para o conto, uma forma experimental para o gênero conto, e depois com o romance dele, Ulisses, que é um dos grandes clássicos da literatura universal. Temos a Virginia Woolf, que escreve Mrs. Dalloway, que é um outro grande clássico da literatura universal. Temos escritores americanos como Ernest Hemingway, por exemplo, Franz Scott Fitzgerald, né? Então, nós temos autores que vão fazendo coisas diferentes entre si e diferentes do que haviam sido feitas até então, né? Autores modernos, autores que tentam trazer um novo tipo de linguagem, novos tipos de tema, né? Novas formas para a sua literatura, para os seus textos. Qual é o contexto disso? Então, ali, final do século XIX, início do século XX. O século XIX, ou seja, lá dos anos 1800, foi, no início, o período das revoluções burguesas, lembrem-se da Revolução Francesa, e as revoluções burguesas são aquelas que, aos poucos, derrubam a aristocracia do poder e fazem a burguesia ascender como classe social principal, tanto em fatores econômicos quanto políticos. Então, isso acontece primeiro nos Estados Unidos, no fim do século XVIII, isso acontece na França, também no fim do século XVIII, depois tem ali, eles retrocedem, né, com a restauração da monarquia, mas a burguesia já estava instituída, então ela vai voltando depois aos poucos. E com Napoleão Bonaparte se tornando cônsul geral da França, isso vai se espalhando por outros lugares da Europa durante o século XIX. O século XIX é um período também de industrialização. A Revolução Industrial surge primeiro na Inglaterra, no século XVIII, mas ela se aprofunda ali com a Segunda Revolução Industrial no século XIX e ela se espalha por outros países que começam a se industrializar também muito rapidamente. Um exemplo de país que se industrializa muito rapidamente é a Alemanha, que inclusive só se torna um país lá na segunda metade do século XIX também. Antes, a Alemanha era formada por uma série de principados, ou seja, pequenos reinos, né, pequenas cidades-estado, que faziam parte do Sacro Império Romano Germânico, né? Então, muitas dessas terras eram de propriedade ali do Papa, né, por exemplo. E a partir da Prússia, né, o general Otto von Bismarck, ele faz a unificação da Alemanha, que se torna meio que imediatamente uma das maiores potências da Europa, junto com França e Inglaterra. Porque esses principados alemães, né, eles não pegaram aleatoriamente, né, eram todos lugares onde se falava o alemão, só não constituía um só país, justamente para manter esse equilíbrio do poder, né, e essa influência do Vaticano, da Igreja, quer dizer, de Roma, no caso da Igreja Católica, né? A ideia do Vaticano como Estado vem depois. Só que aí, eles formando um país só, é um país que já surge muito poderoso, né? O país chamado Alemanha, né? E é um país que já surge se industrializando, né? Ou seja, surge como uma potência econômica.
Nós também temos no século XIX a unificação da Itália, que também era composta por cidades-estado, desde sempre foi assim. Então nós tínhamos a República de Florença, por exemplo, temos Roma, que continuou, né, sendo uma cidade-estado depois ali do período do Império Romano, várias regiões se unificam e formam a Itália, um novo país. Então nós temos as revoluções burguesas no século XIX, o aprofundamento da Revolução Industrial, né? Uma reformatação do mapa europeu, com a formação de com a unificação de Alemanha e Itália e a redefinição de alguns territórios, né? E nós temos, com a ascensão do capitalismo industrial, a questão da urbanização, né? Ou seja, desde a antiguidade até 1800, a maior parte da população, né? Ali, se a gente pensar no Ocidente, pelo menos, acho que a maior parte do mundo todo viveu no campo, porque a base da economia era a agricultura, a economia agrícola, né? A partir ali de 1800, com o aprofundamento da Revolução Industrial, começa a haver um processo de urbanização, né? Hoje mesmo, a maior parte das pessoas no mundo mora em cidades, né? Mas esse processo de urbanização começa no século XIX, né? Então, olha só, revoluções burguesas, a Revolução Industrial, redefinição ali do mapa, com alguns territórios que vão se reformatando, né? Alguns países se unificando, como a Alemanha e a Itália, e a urbanização causada pela ascensão do capitalismo industrial. Com essa urbanização, nós tínhamos os trabalhadores da indústria, mas que tinham condições muito precárias de trabalho. E por conta dessas condições de trabalho, né, como eram grupos grandes de trabalhadores, eles tinham uma condição melhor de se organizar como categoria, ou seja, como grupos de trabalhadores de determinadas indústrias mesmo, para demandar mais direitos, porque de fato eles tinham condições muito precárias. Por exemplo, jornadas de trabalho de até 16 ou 20 horas por dia, crianças trabalhando, né? Mulheres trabalhando até grávidas, certo? Trabalhando, por exemplo, em mina de carvão, com aquela insalubridade sem nenhum tipo de segurança. Então, os trabalhadores começaram a se reunir para exigir, né, mudanças nessa situação. Então, surgem movimentos sindicais e surgem as ideias socialistas, que são as ideias de você melhorar a distribuição do lucro, a distribuição das riquezas que uma sociedade produz, né? Então, olha só, século XIX, vejam como é movimentado. Revoluções burguesas, Revolução Industrial, temos unificação de Itália e Alemanha, redefinição um pouco ali do mapa das potências europeias, temos a urbanização e temos a organização dos trabalhadores ali em movimentos sindicais, né, em volta dos ideais socialistas e etc. Beleza? E uma última coisa, nós temos um neocolonialismo, que é a busca por novas riquezas, por novas matérias-primas e novos mercados consumidores das potências europeias em território africano, né? Os países da África que conhecemos hoje, eles não têm as fronteiras delimitadas conforme viviam os povos africanos antes desse processo de colonização. Essas fronteiras foram traçadas a partir desse processo de neocolonialismo, ou seja, as potências europeias foram lá, se apropriaram de vários territórios africanos, né, e tomaram para si. Então, por exemplo, por que se fala inglês na Nigéria? Porque a região onde hoje é a Nigéria era uma colônia inglesa, uma colônia britânica. Por que se fala francês em Camarões, na Costa do Marfim? Porque eram colônias francesas, né? Por que se fala português em Angola? Porque era uma colônia portuguesa. E assim por diante, beleza? Esse processo do então só voltando. As revoluções burguesas... Opa, apareceu aqui, ó. As revoluções burguesas, né? Nós temos a Revolução Industrial, unificação de Itália e Alemanha com a redefinição dos territórios,
nós temos a organização dos movimentos de trabalhadores, né? Nós temos a urbanização e nós temos esse processo de neocolonização, o novo colonialismo. Essas ideias de modernização por meio da industrialização e da urbanização são um dos pontos que leva às ideias de vanguarda. O homem solitário nas cidades, né? O homem em meio à multidão, mas que é um solitário, porque não vive mais em meio ao clã, ao grupo que vivia antes, né? A ideia de modernidade, né, de modernização como uma mudança profunda na sociedade, que era o que viu o futurismo, né? E um outro resultado disso vai ser a Primeira Guerra Mundial, que tem a ver principalmente com o processo de disputa entre as potências, né, Inglaterra e França contra a Alemanha, né, e esse processo de colonialismo na África. A Primeira Guerra Mundial, se essa ideia do progresso no futurismo levava a uma esperança do futuro do progresso como uma mudança para melhor da sociedade, a Primeira Guerra Mundial mostrou os limites do progresso, né? Ou seja, como a humanidade pode ser autodestrutiva, certo? Então, a Primeira Guerra Mundial vai servir de influência também para as vanguardas e também para o modernismo. Então, percebam que o modernismo na Europa ele surge num caldeirão social e num caldeirão político, num caldeirão econômico, num caldeirão que vai se manifestar na cultura também. No Brasil, pessoal, isso não é muito diferente, tá? Peraí, deixa eu... aqui tá falando. No Brasil, nós temos, no fim do século XIX, houve o fim da escravidão. O Brasil deixou, primeiro no início do século XIX, nós tivemos a independência do Brasil, em 1822. Tivemos a luta pelo abolicionismo durante todo o século XIX, né? Que a escravidão só é abolida em 1888, o último país do mundo a abolir a escravidão. Então, temos o fim da escravidão no fim do século XIX e a proclamação da República em 1889, um ano depois, né? Então, a República no Brasil ainda era muito nova, né? Quando surge aí essa corrente do modernismo. Então, o modernismo ele vai falar sobre um Brasil novo, né? O Brasil ali, eles pensando numa arte mais democrática, a partir do povo e tudo mais, né? Mas eu já vou falar sobre isso. Então, no século XX, esses modernismos, as vanguardas e os vários modernismos vão surgir em meio a ondas como o comunismo, né, que se torna algo real ali após a Revolução Russa, em 1917, que dá início à União Soviética, a primeira experiência comunista de fato no mundo, a ascensão do fascismo na Itália, na década de 20, e a do nazismo na Alemanha, na década de 30, que tem a ver com o sentimento anticomunista de outras regiões da Europa, ali temendo esse avanço dos soviéticos em outros lugares, certo? E aqui no Brasil nós temos o contexto da República Velha, né? Mas a República Velha que também passa por crises, tanto que vai terminar lá em 1930 com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Então, esse é o contexto, né? Primeira Guerra, comunismo, ascensão do fascismo, ascensão do nazismo, e aqui no Brasil, início da República e tentativas de modernização do país, né? Então, já falei isso para vocês, né? Na Europa e no resto do mundo a situação era muito propícia para o surgimento de novas concepções artísticas, como eu já falei das vanguardas com vocês, né? Apesar da gente ter vários modernismos, então o modernismo inglês é diferente do português, que é diferente do brasileiro, nós podemos dizer que todos eles, o modernismo em geral, ele se caracteriza por isso aqui, ó. Todas as vanguardas e também o modernismo tinham como ponto comum o fato de romperem com o passado, se intitulando então modernos. Por isso o nome de modernismo, ou seja, é o novo, a chegada da modernidade na arte. No caso, o nome é modernismo, tá? Então, esse poder de questionamento, a quebra dos padrões e os protestos contra a arte conservadora, como o parnasianismo, por exemplo, influenciaram a arte produzida em todos os lugares do mundo, culminando no modernismo de alcance mundial. Esse movimento foi dividido em algumas fases, tanto em Portugal quanto no
Brasil, beleza? Vamos dar uma olhada primeiro, então, no modernismo em Portugal, tá? E aí, na próxima aula, a gente fala do modernismo no Brasil, para encerrar o assunto, já meio que encerrando também o bimestre, tá? Aí na última semana a gente faz ali um simuladinho sobre esses primeiros assuntos, aí eu trago vários exercícios, né? Baseados em vestibular, para vocês irem praticando, tá? Então, o modernismo, ele sempre esteve associado a outras modalidades artísticas, principalmente as artes plásticas. Lembre-se do documentário lá, Tarsila do Amaral não é uma escritora, não é uma poeta, né? Ela faz parte disso que nós chamamos de artes plásticas, como a pintura, a escultura e etc, né? Mas esses movimentos estão juntos ali com o movimento literário, né? O modernismo, ele fala sobre arte em geral, não só sobre literatura, certo? Então, e essas artes se influenciam entre si. O expressionismo alemão, por exemplo, existiu na pintura, existiu no cinema, e nós temos também obras literárias baseadas nos ideais expressionistas, né? Em Portugal, os representantes principais do modernismo foram Fernando Pessoa. Esse nome vocês têm que anotar, que é um dos principais poetas em língua portuguesa, talvez seja o maior poeta em língua portuguesa depois de Camões. Alguns acham até melhor que o Camões, né? Então, isso daí vocês têm que anotar. Eu vou falar mais especificamente sobre ele também, né? E aí nós temos o Mário de Sá Carneiro e o Almada Negreiros, né? Eles formaram meio que um movimento, fizeram uma coisa que foi bem comum tanto no modernismo português quanto no brasileiro, que foi o quê? O lançamento de revistas literárias, né? Revistas que traziam tanto os seus manifestos, os seus ideais de arte, de literatura, quanto os seus textos, né? Poemas, contos, né? E etc. Então, eles criaram revistas como a Exílio e a Centauro, em 1916, mas a principal revista, aquela que vingou, foi a revista chamada Orfeu, pegando o nome ali do mito grego, né, de Orfeu. E esse nome Orfeu deu o nome dessa primeira geração do modernismo em Portugal, que nós chamamos de geração do orfismo, né? Qual que era a característica desse pessoal da revista Orfeu, do orfismo, do primeiro modernismo em Portugal, da primeira geração modernista em Portugal? É a mesma da primeira geração do modernismo do Brasil, que é criticar o conservadorismo e o academicismo instituídos na literatura do país até então. O que quer dizer academicismo? Quer dizer que considerava-se literatura aquilo que a academia, ou seja, os críticos, as universidades, aceitavam como a alta literatura. E essa é a parte conservadora, né? A alta literatura nesse período era o parnasianismo, por exemplo, né? No Brasil, principalmente, o parnasianismo era muito forte. Então, tanto em Portugal como no Brasil, nós vamos ter uma crítica a esse conservadorismo e a esse academicismo, tá? O principal autor foi o Fernando Pessoa, né? Então, depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre ele, mas eu já vou adiantar algumas coisas, tá? Então, o Fernando Pessoa foi o poeta modernista mais importante em Portugal e também um dos escritores mais completos da história literária mundial. Ele criou uma coisa que se chamam heterônimos. O que é um heterônimo? Um pseudônimo é quando eu faço uma publicação com um nome falso. Daí o nome pseudo, né? Pseudônimo, né? O nome falso. Então, por exemplo, eu não quero colocar o meu nome na publicação. Então, eu vou lá e invento um nome qualquer, tipo Zé das Couve, né? Aí eu publico o nome Zé das Couve. Isso é um pseudônimo. O heterônimo, ali do Fernando Pessoa, era a ideia da criação de diversas personalidades, de vários eus, né? Que o Fernando Pessoa ele dizia que existiam várias personalidades dentro dele, vários eus, né?
que compunham quem ele era. Então, o que ele fez? Ele deu vazão para essas personalidades diferentes que habitavam o interior dele, né, que ele sentia que estavam dentro dele, e criou uma personalidade literária diferente para cada uma dessas personalidades dele, né? Então, o heterônimo, além do nome, né, que é a mesma coisa do pseudônimo, nós também temos, esse nome carrega uma biografia, e cada um dos heterônimos tem um estilo completamente diferente de escrita. É como se fossem autores diferentes entre si, certo? Aí eu vou fazer depois um vídeo explicando como é que eram cada um, como é que era cada um desses autores, né? Então, cada um dos heterônimos dele tinha sua própria data de nascimento, suas características físicas, psicológicas, seu estilo e a data da sua morte. Ele criou toda uma biografia para cada heterônimo a partir do que ele sentia ali como aquelas pessoas diferentes que habitavam dentro dele, e cada um tem um estilo completamente diverso um do outro. Os principais, os que a gente costuma estudar, são Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos e o Ricardo Reis. E nós temos também o Bernardo Soares, né, que começou a ser estudado ali um pouco depois, mas também é bastante importante, tá? Então, esses são nomes aí para a gente se lembrar. Aí eu vou falar depois especificamente sobre esses heterônimos para vocês, que falar sobre eles é falar sobre a poesia do Fernando Pessoa. E aí eu falo também um pouco sobre o livro dele que está na lista, acho que da FUVEST, né? Acho que é o Marinheiro que está lá na lista. Aí eu também falo um pouco sobre esse livro para vocês depois, tá? Mas hoje eu vou só terminar essa pincelada geral. Então lembre-se, Fernando Pessoa, o que tem de importante nele são os heterônimos. O heterônimo é a vazão dessas personalidades diferentes, cada um com um estilo diferente, com uma vida diferente, né? Com características psicológicas diferentes, cada um com a sua própria biografia, como se fossem outros autores, diversos autores. Esse é o fenômeno da heteronímia, são os heterônimos do Fernando Pessoa, tá? É o mais interessante aqui desses poetas modernistas portugueses. Na primeira geração, nós também temos o Mário de Sá Carneiro, né? Esse foi um cara que morreu jovem e tudo mais, né? Ele criou ali com o Fernando Pessoa as revistas literárias que a gente viu, inclusive a do Orfeu, né? Sempre se correspondia com o Fernando Pessoa, e nessas correspondências, né, que estão até publicadas, fica evidente o desespero que ele tinha, né, sobre a vida e os rumos do mundo. Lembre-se que o mundo também estava, eu falei todo o contexto para vocês, num caminho bem assim, perdido, né, digamos assim. Então, na poesia dele sempre aparecem temas relacionados à morte e ao suicídio, né? Tanto que ele acabou se matando, ele acabou cometendo suicídio, né? Então ele escreveu muito sobre isso, é um poeta bastante pessimista, tá? Inclusive, ele deixou em 1916 uma carta para Fernando Pessoa contando a sua intenção, né, de se matar, que é o que ele acabou fazendo na cidade francesa de Nice. Certo, pessoal? Então, esse é o Mário de Sá Carneiro. Vocês veem, viveu de 1890 a 1916, quer dizer, 26 anos, né? Morreu bastante jovem, então a obra dele também não é muito longa, né? Fernando Pessoa já teve uma vida mais longa, era um cara assim também bem atrapalhado, digamos assim, né? Com várias questões relacionadas à vida, assim, à saúde mental também, mas o Fernando Pessoa, né, durou, né? O Mário de Sá Carneiro não teve essa mesma sorte, né? Enfim, na época nem existia tratamento muito para essas coisas, então esse pessoal acabava meio que sofrendo bastante, né? Então esses são os dois principais, tá, gente? Aí hoje, como já é bastante informação, eu vou parar por aqui. Eu vou deixar só a aula, eu vou subir lá. Vou até parar a gravação aqui, porque por hoje foi isso aqui.